Fabíola, como você prega em muitas igrejas diferentes, já aconteceu de você passar por alguma situação embaraçosa, Fabíola? Já. Tem uma situação em específico que eu nunca vou me esquecer. Nesse dia, eu não estava na igreja para pregar a palavra. Eu estava de dirigente do culto. Para quem não sabe, dirigente do culto é aquela pessoa que fica responsável por conduzir o culto do início ao fim. Então, essa pessoa que dirige o culto faz uma oração, a abertura ali do culto, convida as pessoas que vão ter oportunidade, seja para trazer uma saudação para a igreja, para levar uma palavra, os cantores da noite e convidar também o pregador. Em algumas igrejas, não são todas, mas nesta igreja em específico, o dirigente do culto fica no altar junto com as demais pessoas, inclusive com o pregador. Eu estava dirigindo o culto e no momento que eu chamei o pregador, eu voltei ali para o meu lugar. Eu estava sentada ali no altar, atrás do pregador e o pregador lá no púlpito pregando. Foi quando entrou na igreja uma mulher bêbada, muito bêbada. E essa mulher começou a discutir com o pregador. Ninguém entendia o que ela falava tudo embolado. E a igreja cheia, mas muito cheia, era um dia de campanha, se eu não me engano era campanha de libertação, alguma coisa do tipo. E eu lá na frente, assustada com aquela situação, o pregador continuou pregando e a mulher brigando com ele lá de baixo. Ela ficou muito chateada com a situação dele não dar atenção para ela, de não parar o culto diante do alvoroço que ela estava fazendo lá na igreja. No altar onde ele estava, tinha um copo com água, que era água para o pregador. Essa mulher chegou lá e pegou esse copo de água. E o meu reflexo foi muito rápido naquela hora. No momento que ela pegou esse copo, ela arremessou o copo. No que ela arremessou o copo, eu simplesmente virei de uma vez e tampei assim o meu rosto, porque eu não queria que acertasse no meu rosto. E aí o copo quebrou, todo mundo ficou assustado, todo mundo correu para cima dela para tirar ela de dentro da igreja. Só que o que ninguém tinha percebido é que o copo passou assim, ó, de raspão em mim. Não me acertou, só que no que eu virei de uma vez, eu travei a coluna no altar da igreja. A minha mãe estava neste culto, sentada na primeira fileira. Na hora, ela já notou que alguma coisa de diferente tinha acontecido, porque ela falou que eu fiquei branca, que eu mudei de cor. E aí tinha alguns pastores sentados ali de frente junto com a minha mãe, olhando para mim, e eles faziam assim com a mão, perguntando se estava tudo bem. E eu falava sim que estava tudo bem, mas não estava, gente. Eu estava morrendo de dor. Por quê? Eu tenho um problema de coluna, um desgaste que é irreversível, que vez ou outra a minha coluna ela trava. Às vezes, assim, esporadicamente, eu fico travada, custando andar. Já cheguei várias vezes na igreja, já ministrei a palavra, já preguei desandada com a coluna toda travada. Então, nesse dia específico, ninguém sabia, porque eu mantive ali a classe, a elegância. Por quê? Olha os pensamentos intrusivos que passavam na minha cabeça naquele momento. Igreja cheia, lotada, um culto de libertação. Essa mulher entra dentro da igreja e faz esse alvoroço dentro da igreja. Vocês imaginam se eu ainda caio ali? Porque eu já fiquei imaginando a cena. Eu travei. Se eu levantasse dali de onde eu estava, eu não ia conseguir andar. Aí eu fiquei sentadinha lá onde eu tava e assim, sabe quando você fica no culto contando os minutos para acabar? E eu não sei se depois que essa mulher fez essa confusão na igreja, se aquilo deu mais força ainda pro pregador continuar pregando, o culto não acabava, gente. O culto não acabava, eu olhava pro relógio e eu ficava só assim, Senhor, tira a sua serva desse lugar. Senhor, não me deixe envergonhada, não. Senhor Jesus, não me deixe escandalizar aqui na igreja, porque eu só ficava imaginando depois os noticiários, gente. Psicóloga, tem uma crise, tem um surto dentro da igreja, porque as notícias sempre saem distorcidas. Nunca que a notícia iria sair que eu estava com a coluna travada dentro da igreja. Se eu tivesse ali estirada no chão da igreja, provavelmente eles iam falar que eu estava possuída, que eu estava com qualquer coisa, menos a história real. Aí eu fiquei, coração apertava, dava falta de ar e uma sensação horrível. Acabou o culto. Na hora que o pessoal começou a sair, eu só fiz assim com a mão pra minha mãe e falei assim, eu não consigo sair daqui. Aí minha mãe se tocou e falou assim, o que tá acontecendo? Eu falei, mãe, eu travei. Ela falou assim, não é possível. Vocês acreditam que eu saí do altar da igreja carregada? Eu não estou brincando. Minha mãe é testemunha disso. A minha sorte nesse dia, Deus é tão bom, que era um tempo de frio, estava mais frio, eu estava com a saia longa e por baixo da saia eu estava com uma leg preta por causa do frio, estava muito frio. Então quando eles me carregaram, imagina a cena, gente, eu lá com as pernas assim, ó, pra cima, eu estava de leg, graças a Deus, Deus seja louvado. O que eu pedi para eles?
Falei, me deita no chão da igreja. Eu preciso esticar, porque quando a minha coluna trava assim, a solução que eu encontro é ficar no chão estirada. Aí alguém vem, levanta minha perna, levanta outra perna, até que o movimento vai voltando assim aos pouquinhos, sabe? Consegui chegar em casa, mas só Deus sabe o que eu passei nesse culto. Então, o que eu vivi ali naquele dia, gente, eu não desejo pra ninguém. Foi um mix de medo do copo que voou, vergonha, sensação de desespero, dor, sofrimento, era tudo junto para um culto só. Mas graças a Deus passou e Deus me honrou aí diante dessa peleja.